Embaixada de Portugal em Timor-Leste acolhe esta sexta-feira a inauguração da exposição que assinala o centenário da morte do poeta português Camilo Peçanha. Camilo Peçanha é conhecido como um dos maiores poetas portugueses. A sua obra mais conhecida, Clepsidra, continua a ser apreciada por leitores e estudiosos da língua portuguesa. A sua vida e obra, incluindo a sua ligação a Macau, contribuíram para aproximar diferentes culturas e enriquecer a literatura portuguesa. Esta exposição é uma homenagem ao seu legado e uma oportunidade para celebrar a importância da língua, da cultura e da literatura na aproximação entre os povos. Para Timor-Leste, a língua portuguesa, enquanto uma das nossas línguas oficiais, continua a ser uma parte importante da nossa identidade nacional e do nosso patrimônio cultural. É também um instrumento fundamental para a educação, a administração pública, a diplomacia e a cooperação com os países de língua portuguesa. Iniciativas como esta ajudam a promover o diálogo cultural, a compreensão mútua e os laços de amizade entre os nossos povos. Sob o tema Adair Humilde atravessando o mar entre Portugal e o Oriente, a mostra destaca a ligação cultural e literária entre Portugal e o Oriente, através da obra e do legado de uma das figuras mais importantes da poesia portuguesa. O que nós organizámos aqui hoje foi uma pequena exposição para comemorar o centenário da morte de um poeta português muito conhecido e muito relevante, chamado Camilo Peçanha. Camilo Peçanha nasceu em Coimbra, no final de meados do século XIX, e viveu uma boa parte da vida em Macau, onde morreu em 1926, portanto estamos a celebrar agora 100 anos da sua morte. E os 100 anos da morte é a razão de estarmos a celebrá-lo, mas também porque achámos interessante trazer para o nosso centro cultural, trazer para a Embaixada de Portugal, um escritor, um poeta, um intelectual, que foi um agente do diálogo entre a Europa e a Ásia, entre Portugal e Macau. E, portanto, estando nós aqui numa embaixada na Ásia, acho que falar de escritores, de poetas, de intelectuais que contribuíram para esse diálogo entre Portugal e o Oriente, seja Camilo Peçanha, que celebramos hoje, seja Luís Vaz de Camões, seja Rui Sinati, seja Fernão Mendes Pinto, são vários os escritores portugueses que trabalharam nesse diálogo com o Oriente, vale a pena conhecer e, sobretudo, vale a pena ler a sua obra. Portanto, o objetivo último é esse, é dar a conhecer a obra do Camilo Peçanha. Quais são as atividades hoje realizadas? Começamos hoje com a inauguração desta exposição, que tem uma obra de arte encomendada pela Embaixada de Portugal à Arte Moris. Isso é um aspecto muito importante, porque nós queremos fazer aqui um processo de diálogo com a sociedade timorense. Nós queremos trabalhar com os artistas timorenses. Nós queremos puxar pela criatividade timorense e dar oportunidade aos artistas timorenses para trabalharem no nosso centro cultural, poderem dar aso à sua criatividade e, portanto, a principal atividade que está aqui hoje é a inauguração de uma obra de arte da autoria da Arte Moris, dos artistas que trabalham com a Arte Moris e que é a peça central desta exposição. Mas a exposição vai estar aqui durante cerca de um mês e, portanto, para responder ao que também estava subjacente à sua pergunta, a ideia é ficar de portas abertas e receber alunos, intelectuais, artistas, professores, investigadores, artistas plásticos, músicos. Também tivemos este fado cantado hoje por uma aluna timorense da Escola CAF, que cantou em fado um poema do Camilo Peçanha. Portanto, as atividades são portas abertas, trazer escolas, trazer universidades, trazer alunos, trazer artistas, trazer professores
para virem conhecer este diálogo da obra do Camilo Peçanha com a arte, as artes plásticas, esta escultura, esta instalação que foi criada pelos artistas da arte moris. A cerimónia realizou na Embaixada de Portugal, Centro Cultural Português, em Dili. A iniciativa conta com a colaboração de várias instituições académicas e culturais, incluindo a Universidade Nacional de Timor-Leste, a Escola de Café e o Centro de Língua Portuguesa e também da Associação de Arte Moris.